Olá, vinhofóricos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto super importante. Uma vez que você não tem uma adega, que é a melhor maneira de armazenar um vinho, como armazenar o seu vinho em casa e fazê-lo durar mais tempo. Confira o nosso vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os requisitos que esse local tem que ter para armazenar o seu vinho. Como nós sabemos, alguns fatores podem ser extremamente danosos para uma garrafa de vinho e podem estragar a bebida. Logo, o local que você escolher ele vai ter que ser protegido de 5 coisinhas. Primeiro, luz, de calor, de umidade excessiva ou falta de umidade, de odores fortes e de trepidações. Em relação à temperatura, o ideal mesmo para uma conservação de uma garrafa de vinho é entre 11 até mais ou menos 15 graus, que é a temperatura que uma adega vai te fornecer. No entanto, quando você coloca um vinho num ambiente externo, é tolerável entre 12 até 24 graus no máximo, porque acima dessa temperatura teu vinho pode começar a cozinhar. Essa variação de temperatura é um problema, sobretudo aqui no Nordeste. Segundo, luz excessiva. Você tem que procurar um local que não tenha muita luz, sobretudo artificial, incidindo diretamente sobre a garrafa, assim como luz solar. Em relação à umidade, você não pode ter nem muita umidade para você não ter problemas com fungos, para não embolorar a sua rolha, assim como também não pode ser muito pouca umidade, que um local com muito pouca umidade vai ressecar a rolha e, como nós vimos no nosso vídeo anterior sobre vinho estragado, essa rolha ela pode rachar, pode entrar oxigênio para dentro da tua garrafa e o teu vinho pode virar um belo de um vinagre. Outra coisa a ser considerada é que o seu vinho deve ser guardado num local livre de trepidação, movimentação excessiva, assim como a superfície deve ser estável para evitar que o seu vinho caia, para evitar acidentes. Meu Deus. Certa vez eu vi um desses sites de design, um projeto onde as pessoas estavam guardando o vinho embaixo do degrau da escadaria. Então definitivamente esse não é um bom local para você guardar um vinho, porque é submetido à trepidação frequente quando as pessoas sobem a escada. Outra coisa, no local onde você for guardar o seu vinho, preste atenção se você não está colocando ele do lado de algum produto com cheiro muito forte, porque esse cheiro pode penetrar na rolha. Sugestões de locais onde você pode guardar o seu vinho em sua casa. Pode ser dentro de um armário, inclusive um armário embutido, desde que esse armário não esteja embutido numa parede que dê para um ambiente externo, ou seja, uma parede que leve sol e que pode esquentar o seu armário. Pode ser dentro da sua despensa, uma vez que ela fique dentro de um local mais fresco da casa e você observe se não está colocando produtos com cheiro forte do lado do seu vinho. Pode ser dentro de uma gaveta, desde que não haja uma abertura excessiva dessa gaveta. E, em última análise, você pode colocar até numa caixa de isopor tampadinha, num local um pouco mais fresco da casa. Locais onde não guardar o seu vinho. Armários na cozinha. A cozinha é um ambiente que está sujeito a variações muito grandes de temperatura, porque lá você está lidando com fogão, com forno, assim como exposto a odores muito fortes das comidas que você prepara, dos temperos, alho, cebola. Segundo local onde não armazenar o seu vinho, pelo menos não por longo prazo, geladeira. Geladeira tem iluminação artificial excessiva, tem movimentação excessiva decorrente da abertura e fechamento frequente da porta, tem a trepidação do próprio motor, tem a temperatura muito baixa, o que não necessariamente é um fator ruim, mas a longo prazo pode estragar o teu vinho, e umidade muito baixa, o que pode ressecar a rolha. Tem ainda a questão dos odores fortes dos produtos que estão na geladeira. Então, para longo prazo, não é um local legal para você armazenar o seu vinho. No entanto, se você mora em algum estado do Nordeste, tipo eu que moro aqui em Pernambuco, onde você tem variações muito grandes de temperatura, temperaturas muito altas, você pode armazenar o seu vinho por no máximo lá dentro uns 14 dias. Tente colocar o vinho nas prateleiras inferiores ou sozinhos na gaveta das verduras. E claro, higienize essa gaveta antes para o seu vinho não ficar com cheiro de cebola. Ai, que delícia! E como esses vinhos devem ser armazenados? Na vertical ou na horizontal? Tudo vai depender do tipo de fechamento desse vinho. Se ele é um vinho de screw cap ou tampa de rosca, você pode deixá-los em pé, sem problema nenhum. No entanto, se for um vinho fechado por rolha, deixe deitado. A princípio, apenas os vinhos com cortiça natural precisam ficar deitados, porque aí você vai umedecer a rolha e você vai evitar a passagem excessiva de oxigênio nesse vinho. No entanto,
Como raramente os vinhos exibem essa informação de que material é feito a rolha, a gente parte do pressuposto que todos eles têm rolha natural e deixe-os deitados. Considere o tipo de vinho que você vai armazenar. É verdade que existem vinhos chamados vinhos de guarda que podem durar 10, 20, 30 anos sob condições ótimas de armazenamento. No entanto, 90% dos rótulos que nós vemos no mercado hoje são para consumo imediato. Então, em linhas gerais, os vinhos brancos e rosés, eles são os mais frágeis e devem ser consumidos primeiro. Então, depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre isso, mas como regra geral, vinhos brancos e rosés devem ser consumidos em até 1 ano. Vinhos tintos um pouco mais leves até 3 anos. Se for um vinho tinto um pouco mais encorpado, um vinho com uma graduação alcoólica acima de 13%, você pode arriscar guardá-lo aí entre 3 e 5 anos, podendo chegar aí até 8 anos para vinhos de média guarda. Mas aí nesse caso, honestamente, eu já investiria numa adega, não deixaria num ambiente externo se você tem esse tipo de vinho. Em relação a espumante, se ele não está numa adega, for um espumante um pouco mais simples, eu não demoraria mais de 6 meses para consumir. Meu conselho pessoal é o seguinte: se você tem vinhos que você pretende guardar por mais de 1 ano, por mais de 2 anos, considere a compra de uma adega. Porque se você mora aqui em estados do Nordeste, sempre vai estar muito quente. Pode ser que você não encontre um local da casa onde o seu vinho esteja protegido de temperaturas muito altas. E mesmo para aquelas pessoas que moram em estados com a temperatura um pouco mais amena, como é o caso dos estados do sul do país, existe uma variação de temperatura muito grande entre as estações do ano. Mas sabe qual é o meu conselho de ouro de hoje? Vem cá bem pertinho. Vinho bom é vinho aberto. Então você considere se você realmente precisa guardar esse vinho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com aquele seu amigo que também tem dúvidas sobre esse assunto. Se você quiser ficar ligadinho em nossos próximos vídeos, se inscreva aqui em nosso canal e ative todas as notificações lá embaixo no sininho. E hoje, no início do nosso vídeo, nós falamos que a melhor maneira de armazenar um vinho era numa adega. Então, no nosso próximo vídeo, vamos falar sobre adegas. Qual é o tipo de adega mais recomendado para você? Então, fiquem ligadinhos no nosso próximo vídeo. Grande beijo, linda semana!